Olá, amigos e amigas, eu sou o locutor Sidney Jardim, há 30 anos no rádio, e venho aqui apresentar o meu canal no YouTube, denominado Carta Destaque, onde vamos juntos relembrar as histórias de vida, narradas por mim, Sidney Jardim. Peço a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe com a família e também amigos, comente e também ative o sininho. Carta Destaque. Apresentação Sidney Jardim. Carta Destaque. Uma separação indesejada, um ciúmes doentio e uma vingança. Eu me chamo Renata e gostaria de contar a história da minha irmã mais nova, Diana. Diana e eu nascemos e fomos criadas em Santa Isabel, interior de São Paulo. E desde pequena sempre ajudamos os nossos pais na roça, pois a vida que tínhamos era simples e muito humilde. E desde cedo, os nossos pais nos ensinaram a trabalhar e a trabalhar duro. E com o passar dos anos, agora já moças, eu e Diana fizemos algumas amizades. A minha irmã, ela sempre foi uma garota assim, muito bonita. Ela sempre foi de chamar a atenção. E não demorou muito para ela começar uma paquerinha com o Valdir. Valdir, um jovem que também morava em Santa Isabel e filho do dono de um grande restaurante na cidade. Logo, aquela paquera se transformou em um namoro mais sério. Meus pais gostaram muito do rapaz, por ser muito educado e também muito trabalhador. E quando os dois que começaram a namorar firme, a namorar sério, quando os dois completaram 2 anos de namoro, finalmente, o casamento. O casamento aconteceu. Então, Diana passou a trabalhar no restaurante de seus sogros. Minha irmã passou a ter uma vida muito mais confortável. Valdir, um excelente marido. Nunca deixava faltar nada em casa e muito menos para minha irmã. Um homem carinhoso, atencioso, dedicado. O homem que qualquer mulher gostaria de ter. E foi justamente por Valdir ser um marido muito bom, um marido assim tão bom, tão dedicado, que Diana passou a ter muito medo de perdê-lo. E com isso passou a sentir um ciúmes louco de Valdir, um ciúmes doentio. Valdir, ele conhecia muitas pessoas, clientes, tanto homens como mulheres, e até por uma questão de educação e simpatia, ele cumprimentava todas aquelas pessoas com alegria. A minha irmã começou a cismar com isso e detestava quando alguma mulher entrava no restaurante e ia conversar com o marido. No começo aquilo passava até despercebido, porém, com o passar do tempo, sempre que Valdir estava conversando com alguma cliente, a minha irmã, que trabalhava junto com ele na cozinha, ela saía de lá e ficava plantada ao lado de Valdir, com uma cara tão feia que mais parecia, digamos, um cão de guarda. Valdir percebeu o problema, conversou com Diana, disse que o fato dele conversar com os clientes ou as clientes conversar com ele era uma coisa normal e fazia parte da rotina do dia a dia do trabalho dele e que era uma besteira da minha irmã ter ciúmes daquilo. E apesar disso, Diana continuava tendo aquelas crises de ciúmes e cada vez mais forte. Aquilo começou a afetar o relacionamento do casal, não só entre ela e o marido, mas como também começou a atrapalhar o dia a dia do restaurante. É claro que alguns clientes, principalmente mulheres, acabaram percebendo aquilo, e algumas dessas clientes, inclusive, deixando de frequentar o local, por causa da situação constrangedora que passavam. Valdir e Diana passaram a ter brigas frequentes. Os pais de Valdir, donos daquele restaurante,
também acabaram se envolvendo nessas brigas, pois eles não aceitavam perder clientes por causa das brigas dos ciúmes da minha irmã. A situação foi se agravando a tal ponto que, por fim, não tiveram outra escolha a não ser afastar Diana daquele local de trabalho. Só que a minha irmã, que já sentia ciúmes de Valdir com ele debaixo dos seus olhos, imagina agora ela longe dele. Ela ficava em casa, ela ficava imaginando 1000 histórias. Ela ficava imaginando, sabe, na cabeça dela, tudo o que poderia estar acontecendo com Valdir, com outras mulheres. As brigas que já aconteciam entre os dois foram se tornando cada vez mais graves. E vendo que não existia mais condições de conviver com a minha irmã, Valdir, então com apenas 6 meses de casamento, pediu a separação. Com 6 meses, ele não aguentava mais. Com 6 meses, os pais de Valdir, os sogros de Diana, já não aguentavam mais ela, os ciúmes doentio. Infelizmente, a união entre os dois durou pouco. Um casamento que tinha tudo para dar certo. Valdir, um marido extremamente dedicado, trabalhador. Minha irmã, que antes era uma pessoa alegre, falante, descontraída, desde então passou a ser triste e calada. Se percebia que ela carregava muito, mas muito ódio. Se falasse o nome dele, era uma ira, era uma raiva. Era como se ela estivesse planejando uma vingança contra Valdir. O fato dele ter se separado dela, aquilo fez com que ela alimentasse dentro dela uma sede de vingança. Meus pais acharam melhor que ela então viesse para São Paulo, passar uns tempos na casa de uma tia. E para nossa surpresa, ela acabou aceitando. Então ela saiu de onde morávamos e veio para São Paulo. Diana, então, em São Paulo, as minhas primas acabaram levando ela para cá, para lá, passear em São Paulo e tudo mais. E acabaram apresentando algumas pessoas. E Diana acabou fazendo amizades. Aqui em casa começamos a ficar mais aliviados, pois percebemos que Diana começou a seguir a sua vida, começou a tocar a vida em frente, aparentemente se conformando com a separação. Aparentemente, já não pensava mais tanto no marido. E era uma noite de sexta-feira. Diana havia marcado de sair com Douglas, um dos amigos, um dos rapazes que ela havia conhecido junto com as nossas primas em São Paulo. Ela se arrumou, disse para as minhas primas e para minha tia que sairia com Douglas. Aquele era um sinal de que a minha irmã estava realmente superando tudo. E por volta das 7 horas da noite, o Douglas passou na casa da minha tia. Já pegou Diana e os dois então saíram. O que acontece é que esse rapaz, o Douglas, ele não sabia que ele estava sendo usado. Ele não tinha ideia de que a minha irmã estava o conduzindo para uma tragédia. Nem passava pela cabeça dele que ele fazia parte de um esquema que ela havia montado. Ele seria o meio de transporte para realizar aquilo que ela vinha alimentando. Diana, naquela noite, acabou convidando o Douglas para que eles fossem até Santa Isabel e disse que lá havia um restaurante muito bacana, muito bonito, muito chique, muito legal e que ela gostaria que ele a levasse até lá. Como esse Douglas estava muito interessado por Diana, acabou aceitando na hora. Então tudo bem, vamos sair um pouco daqui do perímetro da cidade, vamos ir para o interior. E assim, seguiram para Santa Isabel, sem que as minhas primas em São Paulo ou minha tia soubessem de alguma coisa. E assim que chegaram lá no restaurante, a rua repleta de carros, estava até muito difícil de conseguir uma vaga para estacionar. Diana então pediu que Douglas a deixasse ali na porta do restaurante, assim ela já ia arrumando uma mesa.
enquanto ele tentava encontrar uma vaga para estacionar o carro. Diana então desceu do carro na porta, entrou no restaurante e assim que entrou, foi direto ao caixa, onde estava o seu ex-marido, o Valdir. Ela chega diante de Valdir, o chama pelo nome. Valdir, que estava ali, preocupado em anotar uma coisa, anotar outra, pedidos, quando ele levanta as vistas. Ao ver Diana, ele se assustou. Oi, Diana, oi, você é aqui, Diana? E Diana, sem ela dizer nenhuma palavra, ela tira da sua bolsa um revólver calibre 38, aponta o revólver para Valdir e dispara. Em seguida, ela leva o revólver à sua cabeça e dispara um tiro também. O pânico foi geral. Pessoas passavam até por cima das mesas para sair do restaurante. Porém, a tragédia já estava feita. A desgraça já estava consumada. Douglas, que nessas alturas já havia estacionado o carro, já havia encontrado uma vaga e andava em direção ao restaurante, se assusta com aquela correria toda, uma correria doida, mas uma correria louca, e pergunta para uma das pessoas o que estava acontecendo. Uma pessoa então disse a ele que uma moça, uma mulher, havia entrado com um revólver e atirou no dono do restaurante e em seguida atirou na própria cabeça. Douglas procura desesperadamente por Diana, pois ele tinha deixado ela na porta. Ela deve estar no meio do tumulto, então na cabeça de Douglas. Ele não sabia de nada. Mas então, cadê Diana? Cadê Diana? Ele desesperado. É quando então ele entra num restaurante, em desespero para tirar a Diana do tumulto. Ele fica em estado de choque. A mulher que fez tudo isso é a própria, é Diana. Ele não acredita no que está vendo. Ele está assim simplesmente abismado, chocado. Diana caída no chão, com a arma em sua mão e já sem vida. Apesar de ter tomado um tiro, Valdir ainda estava respirando e é rapidamente socorrido. Douglas, ele não consegue entender o que realmente estava acontecendo ali. Ele liga para a casa das primas, para a casa da tia e conta o que tinha acabado de acontecer. Minhas primas ligam de São Paulo, nos avisando aqui sobre o trágico acontecimento. E eu fui junto com os meus pais para o restaurante. Nós ficamos também em choque. Quando chegamos e vimos Diana ali caída, morta no chão, e eu percebia que Diana queria se vingar de alguma maneira de Valdir. Porém, eu jamais imaginei, por causa dos seus ciúmes doentio, ela fosse capaz de fazer tamanha desgraça. Valdir ficou internado por 2 meses. Passou por várias cirurgias e, graças a Deus, se recuperou. E mesmo diante de tudo isso, ele continua sendo muito amigo da nossa família. E sente muito por Diana ter feito o que fez. Para se ter uma ideia de como Valdir, ele é um homem bom, um homem de princípios, ele, Valdir, chegou a nos pedir perdão pelo que aconteceu a Diana. Ele disse que se soubesse que ela seria capaz de tirar a sua própria vida, jamais teria se separado dela, pois preferia viver infeliz ao lado dela do que ver toda a nossa família sofrendo, tanto por sua perda, a perda de Diana. As pessoas falando que quem mata não vai para o céu. Sim, mas eu espero que Deus tenha piedade e misericórdia da minha irmã e coloque em um bom lugar para o seu descanso eterno. Que por mais cruel que ela fez, ela também era uma boa pessoa. Ela só fez o que fez por amar demais. Por um ciúmes doentio. Mais uma carta de destaque. Mais uma história de vida.